O abuso de poder nas eleições é um dos temas do Iluminuras de hoje. Com experiência no assunto, o juiz Erval Sampaio fala dos casos mais comuns, entre eles o abuso de poder midiático, e explica como combater a prática. Ele é o nosso segundo convidado aqui hoje. Antes, a conversa é com a poeta Muna Ahmad. Formada em artes cênicas, Muna é professora, educadora ambiental e agora escritora. Muxarabe é o primeiro livro dela. Tudo bom, Muna? Tudo bem, Paulo. Bem-vinda. Obrigada. Eu queria começar perguntando para você como e quando surgiu esse seu interesse pelos livros, pela leitura. Foi surgindo junto com o processo de alfabetização. Eu lembro que as primeiras letras, as primeiras palavras que eu consegui ler, todas elas assim, marcaram, tiveram uma impressão muito forte em mim. E daí foi, à medida que eu fui sendo alfabetizada, eu fui me interessando cada vez mais pelas palavras, pelos livros. E isso era coisa de casa, da sua casa, dos seus pais ou da escola? Olha, eu tenho mais memória da escola, da minha primeira cartilha, dos primeiros poemas que eu li, dos primeiros versos que eu li. Por exemplo, tem um verso da Cecília Meirelles, de um poema infantil. Eu me lembro uns trechos até hoje, que eu li dessa primeira infância, que é: essa menina tão pequenina quer ser bailarina. Não conhece nem dó, nem ré, mas sabe ficar na ponta do pé. Não conhece nem mi, nem fá, mas gira o corpinho para lá e para cá. Então, assim, eu fico pensando hoje o tanto que é importante o livro, né? Didático. Os primeiros contatos que a criança tem com a leitura. E é isso que você faz hoje, não é isso? Eu trabalho com educação ambiental, numa unidade de conservação muito linda que a gente tem aqui no Distrito Federal, que chama Estação Ecológica de Águas Emendadas, e lá a gente fala do cerrado. Então, assim, é uma alfabetização, mas uma alfabetização do ambiente lúdica e do ambiente de cerrado, digamos assim. Eu perguntava aí para você, você lembrou de um poema que você leu ainda criança, mas isso te marcou. Marcou. Essa atração pela poesia é desde então? Desde então, assim, porque eu olhava para os poemas e eles tinham espaços, assim, porque o texto em prosa, ele é mais denso, ele é mais compactado, né? E o que eu achava também bonito, quando eu via o poema no papel, era isso, assim, porque tinha um espaço de respiração entre um verso e outro, né? Não era um texto denso, então acho que isso também me chamava a atenção. E quais são os seus autores preferidos? Você tem os seus autores preferidos, Mona? Olha, eu tenho vários, assim, é tão difícil. Eu fiquei pensando que você ia me fazer essa pergunta. E falar, por que eu vou responder para o Paulo? Olha, tem muitos, assim. Eu gosto do Machado, eu gosto do Paulo Leminski, eu gosto muito da Clarice Lispector. Quando eu tive o primeiro contato com o livro dela, A Paixão Segundo GH, eu fiquei tão impactada com aquela narrativa, que ela tem uma narrativa assim, encorpada, emocional, e mexia tanto comigo, assim, que eu lembro que tinha horas que eu parava e depois voltava na mesma página, lia, relia, porque assim, eu ficava impressionada como que uma pessoa podia escrever daquele jeito, com tanta emocionalidade. Para mim, né? Aquilo era muito emocional. Então, ela é uma pessoa que me marcou muito. Eu lembro também que quando uma vez eu era menina, fui passar as férias em São Paulo, na casa do meu tio, e ele me deu Machado de Assis, Dom Casmurro. Eu nem tinha, acho que ainda, maturidade para entender Dom Casmurro. E depois eu voltei. E quando eu voltei ao Dom Casmurro, eu vi o tanto que é lindo o Machado, né? Li algumas coisas também do Jorge Luiz Borges que me impressionaram muito. E Guimarães Rosa, assim, os sertões, veredas, como é difícil aquela travessia, né? E como ele é curioso no jeito que ele escreve, como ele se permite e como ele sabe escutar, né? Porque ele traz a voz das pessoas, dos lugares que ele andou. É impressionante a capacidade de escuta dele, né? Você publicou 5 dos seus poemas nesse livro, que está aqui comigo. Então, mais uns, coletivo de poetas. E como é que foi essa experiência aqui, Mona? Olha, foi uma estreia, assim, um desnudar-se e também juntar com pessoas que já estavam
escrevendo há mais tempo. Tem muita gente aí, tem Reginaldo Gontijo, tem o Menezes e Moraes, tem o Nicolas Bé, tem a Maria Moraes. E para mim foi uma estreia, o José Edson dos Santos, para mim foi uma estreia. Né? O Gerson de Veras, também era um jovem poeta. E é uma publicação aqui dos anos 90 É uma ainda. publicação dos anos 90. Depois, no ano passado, agora 2015, você tomou fôlego, coragem, me contava aqui e publicou seu primeiro livro. O que significa isso para começar? O que é Muxarabe? Então, é um detalhe da arquitetura árabe, né? Que em árabe pode dizer que é um muro, mas na verdade é aquele detalhe que traz a treliça, que permite a passagem de luz e, ao mesmo tempo, quem está do lado de dentro, quem está no ambiente interno, vê a pessoa que está no ambiente externo. Porque a arquitetura árabe traz isso, né? Essa coisa de uma vida interior. As fontes são nos pátios internos e, ao mesmo tempo, protege a figura do feminino, né? Porque a mulher pode ver a rua, mas ela também não é vista. Também traz assim essas nuances dessa cultura que a mulher não é tão... Não se expõe muito, Não se expõe muito. Né? Seu pai é palestino? Meu pai é palestino. E como é que ele veio para o Brasil? Ele veio para o Brasil muito jovem ainda, nessa perspectiva que todo jovem tem, né, de ganhar o mundo, de ter uma outra vida. Já na Palestina, já era a Palestina ocupada, né, já tinha o conflito, então assim, ele veio para o Brasil nessa perspectiva de ter uma outra vida. E chegou em São Paulo, em Santos, e depois veio para o interior do Brasil, onde ele conheceu minha mãe. Em Goiás? Em Goiás. Qual que é a cidade? Porangatu. E como é que vocês vieram para Brasília? Então, a gente veio nos anos 70 porque a gente precisava de um tratamento para minha irmã. E a gente veio porque tinha aqui o Hospital Sara Kubitschek. E também porque meu pai já não estava muito bem dos negócios lá. Então, assim, Brasília era uma promessa de felicidade, né? E como é que essa história toda influencia na sua criação, no seu processo criativo, Mona? Então, a pessoa que fala, a pessoa que escreve, ela fala de um determinado lugar, né? Então, assim, toda essa paisagem, toda essa geografia, todo esse cerrado e, ao mesmo tempo, essa paisagem monumental que é Brasília, que é o plano piloto, tudo isso me influenciou muito, assim. Depois que eu voltei ao livro, eu fui vendo, reconhecendo isso, né? Eu fui ver quantas vezes eu falo de cerrado, quantas vezes eu falo do céu de Brasília, quantas vezes eu falo do concreto de Brasília, dos monumentos de Brasília. Então, assim, o espaço, o ambiente, ele influencia muito mais a gente do que a gente tem consciência, né, dessa influência, né? Quando a gente consegue fazer alguma coisa, ou pintar, ou cantar, ou escrever, aí acho que a gente se vê, ou vê o quanto o ambiente nos influencia. Para que a gente possa ter uma ideia melhor, Mona, eu vou pedir para você ler um poema aqui para a gente, por favor. Tá bom. O que eu quiser? O que você quiser. Olha, para falar então da importância dos primeiros livros na vida de uma criança, eu vou ler esse poema que é bem assim, pueril, que é Caligrafia, que eu falo da primeira cartilha, né? A Taliba, Nina e Mimi, subir e descer nas pernas do M, mão vacilante, afundando o grafite no terror da página em branco. Isso é para uma criança sendo alfabetizada. E eu vou ler um que fala um pouco de Brasília, 7, da cidade em mim, grande circular, roque, eixo, quadra, W, L, S, N, concreto, candango, congresso, cigarra, cerrado, carro, horizonte. Tudo influencia na hora de escrever, Mona? Você pensa em alguma coisa te chama atenção, você guarda isso, escreve imediatamente, como é que você faz? Às vezes, assim, eu já estou deitada e vem uma ideia, vem uma frase, um verso, e, claro, você tem que levantar e anotar, porque senão aquilo vai embora, né? Então, é uma coisa assim, vem às vezes umas cenas,
qual esse lugar bonito aqui que a gente está, essa luz, esse silêncio, assim, é a cena também, né? O que a gente vê e inspira. E você me contava que o conteúdo desse livro aí ficou guardado por muito tempo. De repente, você sentiu a necessidade de publicar, não foi isso? Conta essa história aqui pra gente. Então, são poemas, assim, de juventude, que como eu estava falando com você, já estava na gaveta já tinha um tempo, a maioria deles. E chegou uma hora que eu comecei a questionar que sentido tinha isso, né? Ou eu publicava ou eu me desfazia, porque não tinha muito sentido. Você quer publicar mais? Então, parece que fica um pouco mais fácil, assim, porque a primeira sensação para mim do livro foi, assim, de um desnudamento, assim, ao mesmo tempo que dá um prazer, dá um certo incômodo também. Parece que é uma exposição, assim, muito grande. Mas agora, nesse segundo momento, eu já penso assim, bom, vamos lá, o que pode vir depois? Depois do Muxarabe, o que eu vou fazer? Então, eu tenho pensado nisso, assim, nos próximos poemas. Quando os próximos, então, estiverem prontos, publicados, você volta aqui para conversar mais com a gente. Eu agradeço muito. Muna, muitíssimo obrigado pela sua participação, viu? Eu que agradeço. Bom, esse foi só o primeiro trecho aqui do Iluminuras. Depois do intervalo tem mais conversa sobre literatura, dessa vez com o juiz Herval Sampaio. É um minutinho só, não saia daí. O Iluminuras já está de volta e conversa neste segundo bloco com o juiz Herval Sampaio. Aqui comigo, tudo bem, doutor? Beleza, é um prazer enorme mais uma vez estar nesse conceituado programa da TV Justiça Iluminuras. Bom, eu sei que você é juiz há muito tempo. Foi um pouquinho Entrou com tempo. quantos anos na magistratura? Pois é, eu entrei em 99, né? Ou seja, faz quase 18 anos. A magistratura era seu objetivo, sempre Era o meu foi? objetivo, sempre foi. Eu fiz a minha faculdade, era oficial de justiça, entrei muito cedo no serviço público, mas eu sempre tive como norte a magistratura. Estudei já na faculdade, logo após terminar, fiz vários concursos, passei em quase todas as carreiras da época. Interessante, eu até brinco, eu não consegui passar para promotor de justiça, né? Que pese eu ser meio assim, elétrico, bem agitado, o Ministério Público não casou, pelo menos nos concursos, né? E passei, evidentemente, para juiz da Bahia, passei em outros tribunais, passei no Tribunal de Justiça do Maranhão e depois vim para o Rio Grande do Norte. Então, eu sempre foquei, né, e sou muito realizado, gosto demais desse meu trabalho como juiz, mas também sou apaixonado por professor, né? Eu sou professor universitário da Universidade do Estado do Rio Grande do Norte, concursado, dou aula também em várias escolas da magistratura e também tenho uma paixão pela escrita, né? Já tenho vários livros publicados e também na televisão, apresento programa de televisão e rádio. Enfim, uma vida bem eclética, bem diferente. E bem agitada. Bem agitada, né? Agitada dá para perceber, não é? Você falou dos livros, 2 dos seus livros estão aqui com a gente. Isso. Vou começar por esse aqui, Processo Eleitoral e o Novo CPC, Aplicação Imediata. O que tem nesse livro aqui? É interessante. Esse livro, nós tivemos um novo código, né, entrando em vigência esse ano, que é o novo Código de Processo Civil. Eu não me canso de dizer da importância dele, porque ele trata de todo o caminho que o cidadão tem que ter para que ele consiga demonstrar na justiça se ele tem o direito, né, que ele alega ter. Ou seja, se ele tem uma lesão ou ameaça de lesão, ele precisa ir para a justiça. E esse novo CPC é um código muito importante. É o primeiro código que foi feito dentro do regime democrático. Então, ele criou vários princípios, ele positivou valores constitucionais. Então, é um novo norte de atuação de todos os operários do direito. Então, veja, como ele surgiu e agora que nós estamos começando a aplicar com N novidades, eu que sou professor de processo civil e que ao mesmo tempo escrevo sobre direito eleitoral, trato do processo eleitoral. Eu resolvi, junto com os outros 2 autores, um deles inclusive muito conhecido, que é o ex-juiz, né, Marlon Reis, hoje advogado, nós resolvemos juntar esse novo CPC, são poucos livros que tratam sobre isso, junto com o processo eleitoral. Então, a gente fala, justamente em 20 tópicos, qual a relação direta e também indireta de tudo que se aplica do novo CPC ao processo eleitoral. Eu estou com outro livro aqui, também atual, como esse primeiro, Abuso do Poder nas Eleições, Ensaios.
que casa perfeitamente com esse momento que a gente está vivendo, com certeza, né? E esse livro, vamos dizer assim, foi um livro que eu comecei a construí-lo em 2014, né? A partir de nossa experiência como juiz eleitoral. Hoje, né, já beirando os 18 anos, infelizmente, né, eu digo com muita tristeza que o nosso processo eleitoral, de norte ao sul do país, é repleto de abusos de poder. É um processo totalmente viciado, onde a democracia não está devidamente estabelecida. Vamos ser francos, nós não podemos admitir numa Constituição tão pródiga de valores inclusive onde protege a isonomia, onde busca evidentemente o respeito ao cidadão, onde o voto consciente e livre deve estar todo desamarrado da influência do poder econômico, que a gente persiga ainda, que a gente insista ainda nesse processo totalmente viciado. O povo só tem a sua soberania respeitada se evidentemente o voto dele foi um voto consciente, um voto livre, um voto desamarrado totalmente de qualquer tipo de abuso de poder, como o abuso de poder econômico, o abuso de poder político, né? É a estrutura que eu chamo do poder pelo poder. As pessoas, né, a maioria dos políticos brasileiros, com todo o respeito que eu tenho a eles entram no poder já de forma ilícita, ou seja, cometendo uma série de transgressões de ilícitos eleitorais, e quando chegam ao poder, tendem o quê? A criar uma estrutura de manutenção usando de mais um abuso. É impressionante. É a estrutura que eu chamo de poder pelo poder. Então, ele entra e usa a sua estrutura da máquina pública, que deveria servir à coletividade, ele usa para quê? Para continuar no poder e, muitas vezes, com interesses pessoais não republicanos. E o abuso de poder, que eu sempre gosto de tratar, o abuso de poder midiático, que é o que tem o efeito mais nocivo e que todo mundo está vendo esse abuso de poder midiático acontecendo de norte a sul do país. A gente passa por um processo eleitoral neste momento. Agora, como é que se muda isso? Paulo, eu tenho dito que todo cidadão, em que pese ser muito cobrador de direitos, né, a gente gosta muito de cobrar direitos, a gente tem que começar a cumprir nossas obrigações. Eu sou juiz, não exerci de modo direto a jurisdição eleitoral, mas há muito tempo venho fazendo um trabalho, uma obrigação que eu acho que todo cidadão tem, de conscientizar a população sobre qualquer tipo, vamos dizer, de conhecimento que tenha. Eu, modéstia à parte, tenho um pouquinho de conhecimento dessa área, integro alguns movimentos sociais, como, por exemplo, o movimento de combate à corrupção no estado do Rio Grande do Norte, o Marco, e com muito orgulho lá no meu estado do Rio Grande do Norte, coordeno o movimento de combate à corrupção eleitoral. E não há menor possibilidade, de se mudar nem um pouquinho sem educação cívica, sem conscientização da população. Nós temos que constranger a população, constranger republicanicamente. Vou lhe dar um exemplo. O eleitor, ele é tão criminoso quanto o político que compra o voto. Ele faz parte desse processo. Eu tenho brincado, me perdoe, eu falo muito fácil e gosto de ser compreendido, uma expressão dura. Eu fui criticado pela imprensa lá e vou dizer aqui. É essa ideia que o eleitor quer se dar bem individualmente na eleição. Você já percebeu? Chega o período eleitoral, o eleitor quer se dar bem. Claro que o político é o grande culpado por isso, porque ele mal acostumou. Porque é muito fácil você ganhar uma eleição comprando o voto. Então, o eleitor está mal acostumado, está muito pidão. E é isso que está, no meu sentir, acabando com, vamos dizer, o país, com a estrutura pública. Por quê? Porque você faz individualmente, ou seja, eu resolvo o problema do Paulo, o problema individual do Paulo, e o problema coletivo fica de lado. Então, nós precisamos de um Estado que garanta minimamente, pelo menos, serviços básicos, como, por exemplo, educação, segurança e saúde. E a gente não tem isso por quê? Porque as pessoas querem ter seus problemas resolvidos individualmente. Nós temos que acabar com isso. E as pessoas têm que se conscientizar coletivamente de que são importantes, que o poder é dela, e a partir dela que nós podemos mudar essa triste realidade que eu chamo de politicagem brasileira. A ideia é que a campanha desse ano seja mais barata do que a dos anos anteriores. Isso ajuda? Ajuda sim, não resolve por si só. Nós tivemos um conjunto e todo mundo percebeu na campanha. Isso foi uma realidade indiscutível. O limite de gastos, que o legislador não teve noção como foi importante, porque todo mundo sabe, ou soube, não é? De quanto
o candidato na sua cidade a vereador e prefeito podia gastar. Houve restrição, inclusive no aspecto econômico também. Vários tipos de propaganda deixaram de existir. Se diz que essa vedação de doação, que doação não tem nada, investimento da pessoa jurídica nas campanhas, vai estimular o Caixa 2. Paulo, o Caixa 2 é a realidade. Os políticos não dizem a verdade sobre o que eles gastam. Eles têm receio de colocar o que verdadeiramente tem já no início da declaração de bens e fingem que estão gastando. Nós temos que acabar com isso. Sabe por quê? Sabe o que é isso? Abuso do poder econômico. Por quê? Porque a pessoa não coloca o verdadeiro gasto e muitas vezes esse dinheiro é usado para quê? Para compra de voto. Então, o abuso de poder econômico está muito presente na prestação de contas. E muitas vezes o político também, midiático. Os abusos estão, às vezes, concatenados. A gente fala muito sobre abuso do poder político e econômico. Você coloca aqui também o midiático. Midiático, é. Em que sentido? Veja bem, o poder hoje da internet, vamos começar com a internet. A internet tem um poder muito grande. Hoje, evidentemente, as redes sociais e todo esse conjunto tecnológico que os marqueteiros, que são, evidentemente, quem comanda o processo eleitoral, se utilizam da internet de modo ilícito, isso dá um efeito eleitoreiro muito grande. Rádio e televisão, que é concessão de serviço público, você não pode desigualar o processo. Tendo, evidentemente, o uso de rádio e televisão, você imagina, por exemplo, o quanto é nocivo e quanto desiguala o processo. Se alguém, por exemplo, der uma entrevista na rádio, fora do que é permitido, ou na televisão, dentro de um horário vedado, você está imaginando se você coloca as pessoas na internet, principalmente profissionais da sua área, jornalistas, os famosos blogueiros, para estarem fazendo propaganda positiva ou negativa antes do período, ou durante o período que não pode ter propaganda paga na internet, você está percebendo o quanto que se consegue chegar ao eleitor, e evidentemente tudo isso faz com que a pessoa receba votos de modo indevido, porque por causa da força do poder midiático. E aí eu sempre faço uma pergunta nas minhas falas, nas minhas lidas, nas minhas aulas também como professor. Quem são os proprietários, regra geral, dos meios de comunicações mais eficientes, principalmente os de TV aberta, Brasil afora, nas 27 capitais e nas maiores cidades? Quem são? São os políticos diretamente ou pessoas interpostas ou parentes. É impressionante, pode olhar. Nós temos que acabar com isso. Como? Olha, aí já é mais difícil. Primeiro, elegendo bem os nossos políticos, principalmente deputados e senadores, para acabar com essa mania, com todo o respeito que eu tenho, de entregar as rádios e TVs de todo o país para os políticos. É impressionante. São raros os casos de pessoas que não tenham nenhuma ligação política, que detenha uma rádio, um grupo empresarial que detenham. E muitas vezes esses grupos empresariais estão eles mesmos entrando na política. E essa conjunção de forças juntas, Ave Maria, o efeito é muito claro. O efeito é no sentido de quê? De fazer com que o eleitor seja simplesmente uma peça dentro dessa engrenagem, sem importância nenhuma. Ou como diz, né, o meu coautor do livro, que a gente citou primeiro, o Marlon Reis, o eleitor é a peça menos importante, é a mercadoria, inclusive o voto já é negociado a priori, e o comprador do voto, no sentido macro, inclusive com as compras e atacadas, ele consegue conquistar o mandato antes do início do processo, porque ele investe dentro do negócio, onde se ele for, evidentemente, tiver uma boa gestão, ele consegue fazer com que a eleição seja assegurada. Claro que a gente diz que isso é regra geral, porque tem eleições que verdadeiramente vão para o corpo a corpo, eleições com ideias, com propostas. Para terminar, Herval, a gente falou um pouquinho aí, falou bastante, melhor dizendo, sobre o processo eleitoral, sobre os abusos. Como é que o cidadão, o eleitor, pode modificar esse processo? Repito, ele vai modificar quando ele se der valor. O eleitor tem que se dar valor. O eleitor tem que se tocar da importância que ele tem. Por exemplo, o candidato está indo muito na casa dele nesse processo, vai. Então ele tem que pegar e dizer, meu amigo, eu posso até ter vendido meu voto em épocas passadas. Eu posso ter participado de tudo isso. Mas agora eu estou mudado. Eu quero saber o que é que você realmente tem para me dar
Não para mim pessoalmente, mas para a minha coletividade, para o nosso bairro, para a nossa cidade. O que é que você vai poder melhorar na saúde, na educação, na segurança, em outras áreas públicas. Então, o eleitor tem que se dar valor. Por enquanto, me perdoe dizer, o eleitor está muito desvalorizado. O eleitor ele não tem consciência da importância. Tudo passa por isso. Por isso que eu tenho feito um projeto, que para mim é um dos projetos mais importantes da minha vida, está lá no meu site, novoeleitoral.com, onde eu tenho trabalhado cidadania na escola. Eu tenho ido para a escola, falar com crianças e adolescentes, e eu tenho pedido, sabe para quê? Para elas constrangerem os pais delas. Eu tenho pedido para que ela falado sobre eleições, cidadania, democracia, corrupção, e tenho pedido, papai e mamãe, quem o senhor votou na eleição passada ou quem o senhor vai votar e por que o senhor vai votar? Para o pai se tocar, meu Deus, eu votei por quê? Porque eu estava pensando no emprego, porque eu estava pensando nisso, naquilo, porque eu queria que pagasse minhas contas, eu queria que me desse um tijolo, e aí o próprio pai vai ficar constrangido. Olha, a nossa geração, infelizmente, Paula, está perdida, ou está praticamente perdida, mas a geração dos nossos filhos, que eu luto por elas, dos nossos netos, ainda tem esperança. E tem esperança como? Através da educação cívica, da conscientização das pessoas. Não há nenhum outro caminho. Por mais que eu, como juiz, como professor, como cidadão que leva essas ideias, por mais que eu lute, não adianta, só adianta se a gente realmente tocar a base. A base é o povo brasileiro que precisa se tocar da sua importância e, me perdoa a expressão, deixar dessa marmota de estar vendendo o seu voto. Porque é uma marmota e é um crime. Enquanto as pessoas não acabarem com isso, nós vamos continuar com essa política desse jeito, com tantos escândalos, com tanta gente sendo presa. Graças a Deus nós estamos prendendo agora esses políticos que antes não eram sequer presos. Mas para mudar verdadeiramente, para quem tem políticos bons, depende de educação. Ok. Erval, a conversa é boa, é apaixonada, né? Mas o tempo termina. Muito obrigado. Eu que agradeço, me coloco sempre à disposição da TV Justiça, do programa Iluminuras. Eu acho que esse tipo de programa, esse tipo de atitude é, por exemplo, um agente de transformação social, porque leva cidadania para as pessoas. O que mais nós precisamos é cidadania. Obrigado. Bom, e muito obrigado a você também que nos acompanhou aqui hoje. O Iluminuras fica por aqui, mas para rever este e outros programas, basta acessar tvjustiça.jus.br. Até a semana que vem. Tchau.